Que bom podemos novamente estarmos juntos para bendizermos o nosso Deus, para sermos também ensinados pela sua santa e bendita palavra. Convido os irmãos a se colocar em pé para lermos o texto no qual extrairemos algumas advertências e incentivos com relação ao propósito pelo qual Deus nos fez, que é para adorá-lo e para sermos bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Como lemos há pouco, nós somos sal da terra e luz do mundo e não podemos deixar de salgar nem escondermos a nossa luz debaixo do alqueire. O texto que eu escolhi para a nossa meditação nesta noite é o texto de Gênesis, capítulo 12, um texto muito conhecido, certamente dos irmãos, que trata do chamado de Abraão para ser uma bênção. Diz assim o texto: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Os irmãos podem assentar? E assentados mesmo, vamos novamente orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, à medida que vamos lendo, estudando a sua palavra. Oremos. Te damos graça mais uma vez, Senhor bendito, por tão grande privilégio que temos de podermos estar neste local, como o fizemos pela manhã, para bendizermos o teu nome. Como lemos no início deste culto, no Salmo 103, queremos bendizer ao Senhor e não esquecermos de nenhum só dos seus benefícios. Queremos lembrar que é o Senhor quem, de fato, perdoa todas as nossas iniquidades. É o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. É o Senhor que nos sustenta, nos dá provisão. É o Senhor que, dia após dia, tem estendido as suas mãos para nos abençoar e tem os seus ouvidos atentos para ouvir a nossa súplica e a nossa oração. Ó Deus, que bom que temos o Senhor como nosso Deus. Que bom que temos a quem recorrer em momentos de tristeza, frustrações e até incredulidade, como vimos pela manhã. Que bom que temos um Deus que nos assiste em tudo e em todos os momentos. E nesse momento, rogamos ao Senhor que nos assista, a mim, no ensino da Tua palavra, dando-me as condições físicas necessárias. E também purificando meus lábios, para que eles não falem de mim mesmo, mas falem acerca da Tua verdade.
Também rogo que abençoe cada irmão, que haja no nosso meio atenção, temor, devoção a Ti, para que não percamos tão grande privilégio de ouvirmos e sermos expostos ao ensino da Tua palavra. O fazemos assim no nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje pela manhã eu falei de aquecer o coração, né? Estamos sendo aquecidos nessa noite pelo calor, que eu confesso que nunca tinha sentido aqui, né? Mas já ouvi de alguns irmãos que esse período é o período. Então, que Deus sacie o suor do meu rosto para que não atrapalhe também os irmãos. Meus irmãos, eu quero começar a nossa meditação nesta noite procurando demonstrar como este é um texto riquíssimo da palavra de Deus. E eu tenho repetido várias vezes essa expressão de que é um texto riquíssimo, porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, meditamos nela, nós percebemos que ela é riquíssima mesmo. Mas eu quero, antes de começar a tratar do tema que eu me propus a tratar com os irmãos hoje, procurar olhar no texto sagrado, ou no contexto como um todo, e no contexto de toda a palavra de Deus, algumas das doutrinas bíblicas que nós encontramos aqui nesse texto. Eu estou, a cada dia, e graças a Deus que tem sido assim, cada dia que vai ficando mais velho, tenho ficado mais convicto de que no culto deve sempre haver a centralidade da palavra de Deus, e a palavra como um todo, porque nós sabemos que se o pregador ou aquele que ensina não estiver proposto em seu coração de pregar a palavra de Deus de fato, nós acabaremos pregando de nós mesmos aquilo que vem na nossa mente. E quando a gente prega e não é sequencial, como eu tenho feito aqui, não tenho feito sequencial até porque não tenho estado todas as reuniões, mas nós acreditamos que essa deve ser a forma que a palavra de Deus deve ser exposta, o risco torna-se maior de escolher um texto de acordo com o meu agrado, de acordo com aquilo que eu tenho interesse de falar. Quando não deve ser assim, quando deve ser sempre olhar para a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus quer dizer, em primeiro lugar para mim, como aquele que ensina, para que depois eu possa então compartilhar aos irmãos. Então eu quero, como fiz pela manhã, porque tenho convicção que deve ser assim, inicialmente mostrar quais são as doutrinas bíblicas que nós encontramos nesse contexto ou nesse texto que temos para a nossa meditação nessa noite. A primeira doutrina que eu quero lembrar aos irmãos que temos nesse texto é que aqui nós temos a doutrina da eleição. Aqui nós temos a doutrina da eleição, ou seja, da livre escolha de Deus, independente do que é o homem ou de quem esse homem é. Como veremos mais adiante, Abrão era um idólatra, era um homem ímpio, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia e pela sua soberania, resolveu chamar Abraão, como graças a Deus tem chamado cada um de nós para servi-lo e para sermos uma bênção no meio daqueles que nós estamos convivendo. Diz a nossa confissão de fé, no capítulo 6, no artigo 1º, ela diz que Deus, tendo feito o homem à sua imagem e tendo lhe dado a capacidade de conhecer, amar e servir a Ele, e de viver em comunhão com Ele, o homem, por sua própria vontade, se rebelou contra Deus e se tornou pecador. Por isso, o homem é incapaz de se salvar ou se santificar, ou santificar a si mesmo, e depende totalmente de Deus para a sua salvação e santificação. Capítulo 6, artigo 1º da nossa confissão de fé. Ou seja, a eleição é a doutrina que afirma que Deus, em sua soberania, escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos e estariam destinados à vida eterna. Essa escolha é baseada
exclusivamente na vontade e no propósito divino, e não em qualquer mérito ou ação humana. Nós veremos isso à medida que formos olhando para o texto sagrado. Ou seja, a livre escolha de Deus, independente de quem é o homem, como é o caso de Abraão aqui, que era um arameu idólatra, um homem pagão, como seus parentes eram, como seus contemporâneos o eram, aqueles que adoravam a deusa Lua e comungavam de uma vida ímpia. Nesse estado, nós temos o chamado do Evangelho para Abraão. E lembramos o texto sagrado: mas Deus, sendo rico em misericórdia, resolveu escolher esse homem para ser o patriarca de um grande povo e servir como veículo de bênção para as nações. Ele não tinha nenhum mérito. Foi única e exclusivamente pela graça que este homem se tornou uma bênção para as nações. A segunda doutrina que eu quero lembrar aos irmãos, que nós encontramos ao ler esse texto sagrado, é a doutrina que nos ensina da necessidade de dependermos plenamente de Deus. Nós somos plenamente dependentes de Deus. Pois, mesmo Abraão tendo sido vocacionado para ser uma bênção, ele e todos nós devemos sempre nos lembrarmos que nós somos homens com pés de barro. E ainda, nesse mesmo capítulo, vamos ver que, logo depois desse texto que nós lemos, Abraão desceu ao Egito, ele temeu, ele caiu no pecado da mentira. Como tantas vezes ocorre com cada um de nós que caímos. E ao cairmos, diz o salmista, não ficaremos prostrados, porque Deus é misericordioso e nos lembra que nós dependemos plenamente dele. A dependência total, de acordo com aquilo que nós cremos, significa que nós dependemos de Deus em todas as coisas. E aí, inclui a salvação, inclui a santificação, e inclui também a nossa vida diária, tudo aquilo que fazemos durante o dia ou durante a noite. Tudo nós devemos fazer na dependência de Deus, tendo ciência de sua soberania e tendo ciência de que até mesmo a fé que nós temos é dom de Deus, dependemos dele para nos dar a fé e aumentar essa fé. A terceira doutrina que eu quero relembrar aos irmãos e entendermos que nesse contexto aqui nós podemos extraí-la é que nós fomos feitos para adorar a Deus, todos nós, crianças, jovens, adultos, todos nós fomos feitos para adorar a Deus. Deus nos fez como seres adoradores. E Abraão era assim, ele adorava, mas ele adorava os deuses pagãos. E podemos lembrar lá do Salmo de número 115, né? De deuses que têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm ouvidos e não ouvem. E quantos que nós conhecemos ainda vivem nessa vida adorando aquilo que não deve ser adorado e deixando de adorar a quem deve ser de fato adorado. Nós fomos criados para adorar. Nós vemos isso aqui nos últimos versículos que acabamos de ler. Abraão para num determinado lugar e lá ele faz um altar ao Deus verdadeiro. Não mais a deusa Lua, não mais aos deuses pagãos, mas agora ao Deus verdadeiro. E essa é uma doutrina muito importante para cada um de nós. Eu tenho chamado a atenção de mim mesmo com relação a isso, né? Todas as vezes que eu vou à igreja, vou para aproveitar um dos meios de graça de saber que eu
devo estar indo com temor, devoção, alegria, sabendo que foi para essa finalidade que Deus me criou para adorá-lo, né? Ainda no domingo passado, como também já o fiz aqui, pude comentar com os irmãos o Salmo de número 81, que nos convoca a essa adoração e a fazê-los com júbilo, com alegria, com temor, com reverência, com diligência. E nós encontramos na Bíblia vários textos sagrados que nos mostram que esta é a finalidade da nossa existência. O homem foi criado à imagem de Deus, o que implica que o homem foi criado para refletir a natureza de Deus e para se relacionar com Ele. Encontramos isso no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versos de 26 a 27, quando Deus diz: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou." No Salmo 8, de versos 3 a 5, nós vemos que o homem foi criado para ter uma relação com Deus. Diz o salmista: "Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu formaste, que é o homem para que com ele te lembres, e o filho do homem para que o visites, pois o fizeste pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra." O homem foi criado para ser povo de Deus e para cantar louvores ao seu nome. Isaías 43, 7 diz: "Eu os trouxe, eu os ajuntei, eu os salvei, e os trouxe para mim, e os fiz para que sejam para mim um povo, e para que cantem louvores ao meu nome." E o homem foi criado, então, portanto, para refletir essa glória de Deus, e o apóstolo Paulo diz isso em Colossenses 1,16: "Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele." Nós estamos inseridos nessas coisas que são visíveis, que Deus criou para o louvor da sua glória. Então vejam, meus irmãos, é um texto riquíssimo, porque nele, ao meditarmos, percebemos a ação soberana de Deus, escolhendo, elegendo Abraão. Percebemos como nós, seres criados por Deus, dependemos plenamente dele. Percebemos como nós, que dependemos de Deus, fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para adorá-lo. Tendo lembrado disto, quero então agora olharmos juntos para o texto e dele extrairmos lições preciosas para a nossa vida. O capítulo 12, que nós acabamos de ler, ele é um ponto de inflexão importante na redenção. Ou seja, é uma mudança de rumo daquilo que vinha sendo narrado no livro de Gênesis. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós lemos a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher. No capítulo 3, nós lemos que esse homem e essa mulher que foram criados por Deus, infelizmente, caíram em pecado, e nós temos o trecho mais trágico das Escrituras Sagradas. Vemos no capítulo 4 e 5 que a narrativa da história da humanidade, a descendência de Adão até Noé, capítulos 4 e 5. Vemos nos capítulos 6 e 9 como essa humanidade se corrompeu. E Deus, então, resolve dar um basta naquela situação e envia o dilúvio, e com a intenção de ter um novo começo para aquela humanidade caída. E vemos no capítulo 11
que esse homem, de forma jactanciosa, arrogante, soberba, orgulhosa, resolve querer chegar até os céus, chegar até Deus, pela força do seu braço, pelo seu próprio entendimento, e para isso ele cria a Torre de Babel. E Deus age novamente, fazendo com que eles não se entendam mais, por causa da arrogância deles. Mas agora no capítulo 12, Deus começa agora a chamar um povo para si. Deus já tinha, com o dilúvio, procurado dar uma diminuída naquela situação. Tem um novo começo, mas o homem ainda em queda, porque a salvação, a regeneração ainda está por vir, com o filho, o descendente da mulher que haveria de pisar a cabeça da serpente. E agora então o homem se jactancia e resolve criar uma torre para chegar até, e Deus diz assim: eu vou criar um povo para mim, exclusivamente para mim. E então nós encontramos esse capítulo 12, no qual, começando por Abraão, e a promessa de Deus para fazer de Abraão um canal de bênção para as várias gerações. Dentre essas várias gerações, eu e vocês estamos inseridos, graças a Deus, pela sua obra misericordiosa. Meu propósito, então, nesta noite, meus irmãos, é meditarmos nesse texto. Eu sei que para os irmãos, pelo que eu já conheço aqui, não tem, o calendário de vocês é diferente do meu calendário, né? O calendário de vocês parece que não tem nem início nem final de ano, porque todo dia vocês estão nas tarefas de vocês. Aí quem vem da cidade, e como é o meu caso de professor, a gente tem o nosso calendário. Então, por exemplo, agora eu estou de férias. Daqui a pouco volto, dou mais umas 2, 3 semanas de aula e vou ter férias. E já chega ao final do ano. Para nós tem final de ano, né? E tem início de ano. Então, eu já estou nesse clima de chegada do final de ano, né? Então, nesse clima de chegada do final de ano, quando eu me relaciono lá, obviamente, e Deus me colocou nesse sentido, eu não trabalho só na Dionox, no meio de crente, trabalho também em escola pública, no meio de pessoas pagãs, né? E lá pelas tantas eles começam a dizer, está chegando o final do ano, e começa a vir aquelas palavras de bênção, né? De bênção. Espero que no final do ano e no novo ano que se avizinha, que nós tenhamos paz, saúde, muito dinheiro no bolso e aquelas coisas todas que eles comentam. Mas o que eu quero chamar a atenção é como nós, por causa da nossa natureza caída, nós pensamos só em sermos alvos de bênção, né? A gente quer as bênçãos, a gente quer as benécias, né? A gente quer ter, obviamente, saúde, quer ter alegria, quer ter um bom trabalho, e se vier um pouquinho de dinheiro para ajudar, a gente quer também. Mas é interessante como, às vezes, a gente não para pensar assim, bem, eu quero ser abençoado, mas será que eu quero ser um agente de bênção para o outro? Uma coisa é a gente querer ser alvo das bênçãos, outra coisa é nós querermos ser instrumento para que outros recebam essas bênçãos. E pelo que eu vejo aqui, e os irmãos vão de comungar do meu pensamento, o que nós temos aqui é um chamado de Abraão, em primeiro lugar, não para ser alvo das bênçãos de Deus, ele vai ser como consequência e veremos isso. Mas em primeiro lugar, Abraão vai estar sendo chamado para ser o quê? Um veículo de bênção às nações. O imperativo mais forte aqui é que Abraão deveria ser uma bênção para as demais nações. E é isso que eu quero meditar com os irmãos aqui. Como nós podemos ser uma bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Quais são as características? Como, de fato, eu posso responder de forma positiva a ordem do próprio Senhor Jesus, como nós lemos, de ser de fato sal da terra e de ser de fato luz do mundo? Como é que eu posso ser essa bênção
mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que eu tenho pés de barro, para ser uma bênção em favor dos outros. O texto é bem claro quando diz a Abraão que ele deveria ser uma bênção. Sempre Deus chama, saibam disso. Deus nos chama, Deus nos vocaciona. Em algum sentido, para sermos veículos de bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos conhecimento na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus e não foram vocacionadas. Nós não temos pessoas que foram chamadas sem propósito. Todos foram chamados com um propósito. Só relembrando rapidamente, Noé foi chamado para, através dele, ter um novo começo para a humanidade. Moisés foi chamado como instrumento de bênção do Senhor para libertar o povo das mãos do faraó e conduzir aquele povo até as portas da terra prometida. Josué foi chamado para entrar na terra e liderar o povo e conquistar a terra que Deus havia prometido àquele povo. Davi foi vocacionado, foi chamado e vocacionado para ser o rei de Israel, como um tipo de Cristo e também um homem segundo o coração de Deus. Os profetas foram chamados e vocacionados para proclamarem a vontade de Deus ao povo e adverti-los com relação aos seus pecados e a necessidade de terem seus olhos voltados para o Salvador. Os apóstolos, como Paulo, foram chamados e vocacionados, no caso de Paulo, para pregar o evangelho aos gentios. Pedro foi chamado e vocacionado para receber de Jesus as chaves do céu, como diz o texto sagrado. Deus chama os homens com um propósito e os vocaciona. Deus tem nos chamado dentro de cada uma das nossas realidades. Deus tem me chamado para ser professor e testemunhar dele para os meus alunos. Deus chamou cada um de vocês com um propósito. E dentro do propósito de Deus, Deus tem vocacionado. E cabe a cada um de nós sermos diligentes naquilo que Deus tem proposto que nós façamos, para o louvor da sua glória, para a expansão do seu reino e para a proclamação do Santo Evangelho. Abrão viveu cerca de mais ou menos 4.000 anos atrás. 2.000 anos depois de Adão, 427 anos depois do dilúvio, e a contar de Noé, Abrão é o 10º patriarca. Sua vida é importante porque ele é considerado o pai de todos os crentes, ou seja, o pai de todos aqueles que são justificados pela fé. Paulo diz em Gálatas 3:9 que ele chama Abraão do crente Abraão. Abraão como um crente, como aquele que creu e é o pai de todos aqueles que creem. Meus irmãos, não há dúvida de que Abraão foi chamado para ser uma bênção. Não há dúvida que ao longo da história, Abraão cumpriu cabalmente a vocação que Deus havia lhe dado. E tem, de fato, sido uma bênção, não apenas para os judeus, mas para todos nós, já que nós todos somos crentes e, como diz o apóstolo Paulo, ele é o pai de todos os crentes. Eu queria, então, isso é mania de professor, viu? Eu quero, então, responder nessa noite 2 perguntinhas para cada um de nós, com base no texto sagrado. A primeira pergunta é: o que se exige de nós para sermos uma bênção? Ou perguntando de uma outra forma: quais as características que devem ser encontradas em nós para que possamos ser um canal de bênção àqueles que estão ao nosso redor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é:
quais as consequências de sermos uma bênção. Gostaria, então, de meditar com os irmãos, tentando, pela graça de Deus, responder essas duas perguntas. A primeira pergunta, então, é: o que é necessário para sermos uma bênção? Olhando para o texto sagrado. Primeira coisa que é necessário. Versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Eu não sei os irmãos, mas olhando para mim, humanamente pensando, eu ficaria muito inculcado com essa ordem. Eu mudei apenas uma vez de casa, quando casei. Desde a minha infância, 25 anos, morando na casa com meus pais, até que Deus graciosamente me deu uma esposa, eu casei. Então eu mudei. E de lá tenho, nesses últimos 36 anos, vivido na mesma casa. Então eu, às vezes, não posso nem imaginar como é que são as mudanças, quando você vai mudar de local. Eu sei que alguns irmãos aqui e acolá mudam de local. Mas eu queria pensar na seguinte forma: mudar nunca é uma coisa fácil. E quando você tem que mudar e renunciar os seus e se distanciar dos seus, parece ser uma coisa ainda muito mais difícil. A renúncia é algo bem complicado para qualquer um de nós. Abraão, então, ele vivia numa cidade chamada Ur. Era uma cidade próspera na época de Abraão. Era localizada na Mesopotâmia, que é geograficamente um local estratégico naquela região, porque tem água do rio Tigres, do rio Eufrates. A sua cidade era um importante centro comercial marítimo da Babilônia. E antes do dilúvio, ela era considerada, segundo os historiadores e estudiosos do assunto que eu li, era uma cidade de grande destaque, porque ela estava numa região bastante fértil. O livro de Neemias diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. Portanto, apesar de ser citada rapidamente no Antigo Testamento, a cidade de Ur era uma cidade importante. E lá está Abraão, que agora eu vou chamar de Abraão. E ele está lá naquela cidade, com os seus, com a sua parentela, e eis que então o Senhor o diz que ele deveria agora abrir mão daquilo, abrir mão da sua cidade, abrir mão da sua parentela e ir embora. E sair para um lugar que ele não conhecia. Mais difícil ainda, né? Porque geralmente quando nós vamos mudar, nós queremos primeiro conhecer o local, né? Então, por exemplo, aqui, conhecendo um pouquinho dos irmãos que eu tenho estado mais próximo, então eu sei que quando o Mallory foi escolher o local para ele morar, então ele foi lá estrategicamente, um lugar alto, uma paisagem belíssima, né, e tal, e cada um de nós, se tem água próxima. Na cidade também é assim, né? Na cidade eu também, se eu tivesse que mudar, eu primeiro iria lá naquele local, qual é a rua, se os vizinhos são bons, se vai ter música alta, se é muito barulhento o local. E se tiver que mudar de uma cidade para outra, já fica uma advertência para cada um de nós. Primeira coisa que temos que saber: tem uma igreja boa, tem um bom pastor lá para me ensinar, tem uma boa liderança nessa igreja para me instruir. Então vejam, quando nós mudamos de um determinado local,
É importante nós sabermos para onde nós estamos indo, onde é que nós vamos pisar. Agora vejam que o texto diz que Abraão saiu, ele ouviu só, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não está dizendo assim, olha, tu vai para tal lugar, lá é bacana para ficar. Lá é um lugar muito bom. Lá tu vai encontrar pessoas muito boas. Lá tu vai prosperar. Nós não temos isso aqui. Nós só temos aqui a revelação. Claro que à medida que nós formos ler o texto como um todo, nós vamos ver que essa revelação ela vai sendo progressiva. Aqui sai e vai para uma cidade que eu te mostrarei. Mais adiante nós vamos ver que vai ser apontado para ele a cidade e vai dizer qual é o cumprimento da cidade, vai dar todos os fundamentos da cidade. Mas aqui, nesse primeiro momento, Abraão ouve apenas essa parte. Sai. Aqui o imperativo é sai da tua terra e da tua parentela e sai da casa de teu pai. Meus irmãos, eu sei e devo lembrar sempre disso, da multiforme graça de Deus. Deus age de forma diferente conosco. No caso com Abraão, foi dessa forma. Era imperativo que Abraão fugisse daquela cidade, provavelmente por causa do estilo de vida daquelas pessoas que viviam naquele local que ofendiam a Deus. Abraão tinha que perder a sua vida, aquela vida que ele vivia naquele lugar. Isto é, seus interesses próprios, seus anseios, suas aspirações, por uma razão, por amor ao Senhor. Tinha que deixar sua parentela, certamente idólatra, tinha que amar mais ao Senhor que seu círculo de amizade, tinha que deixar, inclusive, a casa do Pai. E aqui eu lembro do texto de Mateus, capítulo 10, verso 37 a 39, que diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. É o Senhor Jesus que está dizendo. É difícil. Se tem uma coisa que nós mais amamos, são nossos pais, é a nossa mãe, é os nossos filhos. Mas nós não podemos amar esses que devem ser sempre amados mais do que a Deus. E é isso que Deus está dizendo a Abraão para ele renunciar. Você vai ter que renunciar, inclusive seu pai, sua mãe, sua parentela. Não era apenas a cidade, mas aquelas pessoas que Abraão provavelmente mais amava. Ele tinha que abrir mão. E aqui eu quero, então, fazer uma primeira aplicação daquilo que temos meditado. E a aplicação é a seguinte: todos nós que fomos salvos e fomos vocacionados para sermos uma bênção àqueles que estão ao nosso redor, devemos lembrar que é necessário renunciarmos a nós mesmos, é necessário tomarmos a cruz, é necessário termos a ciência que muitas vezes vamos perder para podermos ganhar. Porque na matemática de Deus é assim, né? Você perde muitas vezes para ganhar. É diferente da matemática dos homens, que só quer ganhar, ganhar e ganhar cada vez mais. Que Deus nos abençoe nesse sentido, nessa primeira aplicação, de nos lembrar sempre que nós vamos ter que renunciar. A nossa vida cristã é uma vida de renúncia. Renúncia constante. Renúncia dos nossos desejos, muitas vezes. E é algo difícil, mas é algo necessário. É necessário. Em segundo lugar, uma segunda característica que nós temos no texto
para sermos uma bênção é que não é apenas renunciar, mas é também confiarmos absoluta e totalmente viver em dependência de Deus. É isso que nós temos na continuidade do verso 1 e do verso 2. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Renúncia. Vai para uma terra que te mostrarei. Confia, confiança. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O primeiro imperativo era sai. Agora vai. E talvez, se fôssemos cada um de nós aqui no lugar de Abraão, quando vai, eu perguntaria assim, vai para onde, né? Para onde? Como eu já disse, como eu mudei só uma vez, eu às vezes não sei responder essa questão. Mas os irmãos entendem o que eu quero dizer. Porque queremos saber para onde vamos, queremos saber em que terrenos estamos pisando, queremos sempre ver com os nossos próprios olhos o que haveremos de ter. Mas, como já disse aqui, também, ele tinha que deixar tudo para trás. Deixar o conhecido pelo desconhecido. Deixar o visível pelo invisível. E essa é uma decisão difícil, mas que Abraão tomou essa decisão, segundo o escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, o escritor de Hebreus diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. É o que diz o escritor de Hebreus. Ou seja, Abraão, ele dispôs no seu coração não apenas a renúncia daquilo que ele tinha e daqueles a quem ele convivia, mas Abraão também, pelo Senhor e por causa do Senhor, ele dispôs também em seu coração a viver em dependência absoluta de Deus. E é importante nós entendermos que era necessária essa dependência porque Abraão, naquelas circunstâncias, de acordo com o seu chamado, ele não poderia, de forma nenhuma, apoiar-se no seu próprio entendimento. Ele, primeiro, porque ele não sabia onde era a terra, o Senhor disse que a mostraria. Também, Abraão, em segundo lugar, pensando, ele não sabia que grande nação era essa, que ele seria pai, ou que ele seria agente de bênção para essa grande nação. Muito menos Abraão saberia que, através dele, viria o Messias, viria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Abraão não tinha esse conhecimento nesse contexto. Mas ele resolveu obedecer. Ou resolveu aqui, nesse caso, viver nessa dependência de crendo contra a esperança, muitas vezes, mas esperando e confiando e vivendo na dependência de que aquele que o tinha chamado haveria de vocacioná-lo. Aquele que o tinha chamado, o que tinha dito, sai do meio da tua parentela, haveria de conduzi-lo até a cidade onde Deus havia prometido para ele. É isso que é viver em confiança e em dependência, meus irmãos. O texto diz ainda que ele teria o nome dele engrandecido. Agora vamos imaginar que na cidade que ele vivia, ele tinha esse nome engrandecido. Agora ele vai para um lugar que ninguém conhece ele, e lá ele vai ter o nome dele engrandecido. E curiosamente, quando eu li os textos próximos, curiosamente, é justamente
o inverso do que acontece lá no texto da Torre de Babel. Lá no capítulo 11, versículo 4, diz que a construção da Torre de Babel era porque aqueles homens queriam ser o quê? Engrandecidos. E Deus fez com que eles não se entendessem mais para que eles não fossem engrandecidos. Mas agora Deus está dizendo que Abraão, ele teria o nome dele engrandecido. Mais ainda, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. É isso que o texto diz. Irmãos, para nós é fácil compreender, porque nós temos hoje a palavra de Deus já em toda a sua progressão. Mas nos coloquemos no lugar de Abraão. Ele ouvindo todas aquelas coisas. Sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Você vai ter o seu nome engrandecido. As nações vão ser benditas por causa de você. Já pensou? A gente poderia pensar, mas como? Como isso? Como eu, Célio? Como cada um de nós? Mas é Deus quem está agindo naquele homem ímpio, mas agora soberanamente chamado, eleito e vocacionado por Deus para ser o pai de uma grande nação e ser uma bênção para as nações. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui tem duas coisas que talvez a gente não preste muita atenção quando diz isso daqui. Em primeiro lugar, essa promessa de que as famílias da terra seriam benditas em Abraão deveria também ser claramente vista da seguinte forma, que Deus agiria de forma terrível com aqueles que procurassem ser adversários de Abraão e impedir que ele fosse uma bênção. Porque o texto nos diz que Deus abençoaria aqueles que abençoassem Abraão. Mas o texto também diz que ele amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. Aqui também parece que naquele contexto fosse um enigma para Abraão. E esse enigma vai ser decifrado lá no Novo Testamento, lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Gostaria que os irmãos abrissem lá, capítulo 3 de Gálatas. Eu vou ler alguns versos, começando pelo verso 1, que diz assim, para a gente entender esse enigma. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, onde cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão, diz o apóstolo Paulo, que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí ele vai dar o exemplo de Abraão. Aí ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditos, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente
que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vejam, meus irmãos, aquilo que naquele primeiro momento poderia ser algo enigmático ao próprio Abraão, nos é revelado aqui. Nos é revelado que Abraão é o pai da fé, e que o justo viverá pela fé, e que Abraão viveu pela fé, quando ele saiu do meio da sua parentela e se deslocou para um lugar que ele nem conhecia, confiando e vivendo na dependência de Deus. Se a nossa primeira aplicação foi a de que devemos ter consciência de que a necessidade da renúncia na nossa caminhada cristã e para sermos uma bênção no meio em que nós vivemos, a segunda aplicação que eu quero fazer agora é que é necessário confiar nas promessas do Senhor e ter sempre em mente que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, como diz Número 23, 19. É imperativo, portanto, que confiemos que durante a caminhada ou a nossa caminhada, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Se Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Se Ele disse que todas as coisas, até aquelas que nós não entendemos, todas as coisas haverão de cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento, elas vão cooperar para o nosso bem e para o nosso crescimento. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi, porque ele confiou. Ele sabia que aquele que tinha o chamado e o vocacionado haveria de ter um lugar e de providenciar o melhor para a sua vida. E se aquele que tinha dito que de ti farei uma grande nação, haveria de fazer dele uma grande nação. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos na nossa vocação, que Deus tem nos dado. Quais são as oportunidades que temos tido? E reflitamos. Tenho sido dirigente? Tenho renunciado meus desejos por amor a Cristo? Tenho procurado viver confiando nele, dependendo dele? Tenho confiado nas suas promessas? Tenho amado o meu Senhor como devo amar? É certo que, se formos bem honestos, nós vamos dizer que não temos sido assim. Mas lembremos que é Ele quem opera em nós. Não é a força do nosso braço. É Ele, somente Ele, que vai fazer a obra. Já tem mais coisa para a gente enxergar no texto sagrado. E renúncia, dependência, e não poderia dizer ou deixar de dizer que Abraão obedeceu, e é uma obediência incondicional. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão. Ele foi. Deus tinha dito para ele sair, tinha dito que ele deveria largar toda a sua parentela e ir para um lugar que ele não conhecia. Ele não questionou, ele não desobedeceu. O que é que o texto diz? Partiu, pois, Abraão. Ele foi, obedientemente. Obedeceu incondicionalmente, ou seja, independente das condições, independente daquilo que ele não conseguia enxergar, independente das evidências, ele confiou e obedeceu o senhorio e a soberania do nosso Senhor e do nosso Deus. Quem é chamado para ser uma bênção deve sempre estar disposto a obedecer,
seja qual for a ordem ou a exigência. Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu anotei 2 exemplos aqui. Primeiro, o exemplo de Maria, a mais agraciada entre as mulheres. Acompanhem a leitura de Lucas 1, 26 a 38, diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, olha a reação de Maria, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, olha a reação novamente de Maria. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. É muito estranho, né? Era algo perturbador e era algo muito estranho para Maria. Aí o anjo responde a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora, olha, vejam a reação de Maria. Tudo era muito perturbador, tudo era muito estranho, como provavelmente era para Abraão. Maria diz assim: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É uma obediência diante de uma coisa que, como pode eu ser aquela que vai gerar o Filho do Altíssimo? Como eu, que não tenho relação com homem algum? Mas quando o anjo revela como acontecerá, ela diz: Aqui está a serva do Senhor. Será que nós agimos dessa forma? Será que nós estamos dispostos a dizer: Aqui está o servo do Senhor? Faz como te apraz, Senhor. O outro exemplo é o exemplo de Isaías, que veio também à minha mente. Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro de lábios. Essa era a mesma situação de Abraão. E os meus olhos agora viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia:
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aqui nós temos a resposta de Isaías, que é a mesma resposta de Maria. E ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos ser uma bênção? Estamos dispostos para dizermos: eis-me aqui, envia-me a mim. Se a primeira aplicação, meus irmãos, é que devemos ter ciência de que, de acordo com a multiforme graça do Senhor, vamos ser chamados à renúncia e também a vivermos uma vida de contínua confiança e dependência. A terceira aplicação que eu quero fazer é: para sermos uma bênção, é preciso obedecer. O contrário à obediência é a raiz de todo pecado e a maldição. Não queiramos desobedecer a Deus, porque vamos chamar para nós aquilo que certamente não queremos e Deus também não quer para cada um de nós. Respondida a primeira pergunta, vamos agora passar a responder a segunda pergunta. Prometo ser mais breve. A segunda pergunta é: quais são as consequências de sermos uma bênção? Ou poderíamos dizer, quais os resultados que podemos obter de uma vida de renúncia, confiança e obediência ao Senhor? Meus irmãos, não é a minha palavra, é a palavra de Deus que diz. Então, certamente, o mundo vai ser atingido. Certamente. Porque aquele que prometeu, ele já vai cumprir. Certamente, se nós procurarmos viver em renúncia, confiança e obediência ao Senhor, de acordo com a vocação, com o chamado que Ele tem nos dado, e certamente tem nos dado, todas as famílias da terra, no caso de Abraão, aqueles que estão ao nosso redor, vão ser abençoados, vão ver a graça de Deus na nossa vida. E quando eu digo que vão ser abençoados, eu não estou aqui com triunfalismo, dizendo que todos vão ser salvos. Mas o que é a palavra de Deus? É aroma de vida para a vida. Mas para aqueles que não querem, é cheiro de morte. E aqueles que vão estar ao nosso redor, que nós testemunharmos, alguns deles vão, pela graça de Deus, e só pela graça deles, serem salvos. Alguns dos nossos familiares que não são, até hoje. Outros não. Outros não. Mas Deus vai ficar agradecido mesmo não precisando daquilo que o fazemos, ou daquilo que nos propomos a fazer. Abraão foi uma bênção para os seus, desde Ló, que saiu com ele, depois ele foi resgatar Ló, né? E eu queria, então, dizer que nós precisamos ser uma bênção aos nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes, nossos vizinhos, que os vizinhos são mais distantes, né? Quem mora na cidade, o vizinho parece que ouve tudo que nós falamos do lado. Nós precisamos ser uma bênção para todos esses, cuja vida está cheia de angústia, estão sendo consumidos pelo pecado, se decompondo distante de Deus. Precisamos ser sal, precisamos ser luz para esse. Mas não apenas essa é uma consequência, uma bênção, os outros, mas nós mesmos, como aconteceu com Abraão, seremos alvos da graça da parte de Deus. E nós lemos aqui que
À medida que Abraão foi tendo seus, como eu falei pela manhã também, seus olhos desvendados, progressivamente, o que Deus tinha como propósito para a sua vida, Abraão passou a ter uma vida de maior intimidade, agora maior intimidade com o verdadeiro Deus, não mais com os deuses pagãos. E o texto que nós lemos, ele conclui dizendo que passando dali para o monte ao oriente de Betel, Abraão armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. À medida que nós formos obedientes à vontade de Deus, Deus vai, através do teu Santo Espírito, ele vai promovendo em nós esse desejo cada vez maior de termos intimidade com ele, de adorá-lo e de colocarmos a nossa vida no seu altar. Que Deus nos abençoe nesse sentido também. Amém. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pela vida do teu servo Abraão, que, de fato, cumprindo a tua santa promessa, foi uma bênção para as nações e para muitas famílias. Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, graciosamente, nos incluiu nessa família de sermos abençoados pelo teu servo e por ti mesmo, e principalmente pela semente de Abraão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vertendo o seu sangue na cruz do Calvário, morreu em nosso favor, mas ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à tua destra, intercedendo por cada um de nós. Nós te louvamos, Trindade bendita, e pedimos que o Senhor, no decorrer dos nossos dias, nos faça conhecer a ti cada vez mais, a renunciarmos os nossos desejos pecaminosos, a vivermos uma vida de dependência a ti e procurarmos sermos sempre obedientes. E à medida que isso for ocorrendo, ó Deus, ser gracioso conosco e nos faz sermos bênçãos no meio em que o Senhor nos inserir. Louvamos o teu nome pela tua palavra, louvamos o teu nome pelo teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos o teu nome pela igreja, pelos irmãos aqui que congregam, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra.